A taxa básica de juros, a Selic, subiu para 6,25% ao ano na última quarta-feira. É o maior aumento desde julho de 2019 e essa elevação, para tentar conter a inflação, vai ter um impacto em toda a economia brasileira. Quem comprou um eletrodoméstico à prestação, financiou um imóvel ou pegou um empréstimo lá no início do ano, teve sorte. Os juros daquele período são os mais baixos dos últimos 25 anos. Mas quem fizer o mesmo agora vai pagar mais. E se demorar para fechar negócio, corre o risco de desistir por causa de um aumento da taxa Selic. Só que muita gente ainda não sabe o que isso significa. Olha, eu não conheço essa taxa Selic. A taxa Selic, quando aumenta os juros, né? É mais ou menos isso mesmo. A educadora financeira Bia Moraes explica que a Selic serve de base para os juros aplicados no mercado. As operadoras de cartão, as financeiras e os bancos, por exemplo, usam a Selic como valor básico. Ela funciona como se fosse a mãe de todas as outras e, por isso, influencia elas. O Banco Central usa a taxa Selic como instrumento para estar controlando a inflação, então, na prática, funciona assim. Ele aumenta a Selic com a intenção de subir os juros do mercado, desestimular o consumo, porque com as pessoas consumindo menos, as empresas vão lá e diminuem seus preços dos seus produtos e serviços para voltarem a conseguir atrair essas pessoas que deixaram de consumir. Neste ano, já foram 5 aumentos seguidos da Selic. Em janeiro, a taxa básica de juros estava em 2% e foi subindo gradualmente. Nesta quarta-feira, o índice chegou a 6,25%, o maior desde julho de 2019. O Copom, Comitê de Política Monetária Nacional, é que define o valor da taxa a partir de uma análise da economia do país. O problema é que, mesmo com tantos aumentos, a população não sente a inflação ceder. A inflação está muito grande, principalmente no leite, na carne, né, no óleo de soja. Macarrão, arroz, feijão, isso está um absurdo de caro, né? O Anderson é diretor administrativo de uma rede de 8 supermercados. E por causa dos preços altos, já percebeu uma mudança de hábito dos consumidores. Eles passaram a usar mais o crédito para comprar, apesar dos juros, mas deixam de lado os produtos mais caros. É natural a gente ver a substituição. Então, você observa o cenário de ovos aumentando um pouco a venda, até mesmo de suínos, que tem um preço talvez um pouco mais baixo, o preço médio. Então, a gente observa naturalmente uma migração em itens. Anderson explica que a rede também tem reduzido as compras. E para não repassar aos clientes os aumentos nos juros, tem que abrir mão da margem de lucro. A gente perdeu quase 2 pontos percentuais na margem, que é uma margem baixa naturalmente, então caiu mais 2 pontos. Esse ano caiu ainda mais 1 ponto percentual em relação ao ano passado. Então, assim, a nossa margem está ali bem no limite. O desafio do governo e do Banco Central é evitar a quebra de empresas, o que pode atrasar ainda mais a retomada da economia. Por isso, o aumento da taxa básica de juros tem sido ajustado aos poucos. A busca é por um ponto de equilíbrio entre inflação e consumo, que os economistas esperam acontecer até o meio do ano que vem. Com este novo aumento da Selic, o impacto imediato é positivo para quem pode investir. O rendimento da poupança ainda não supera a inflação, mas vai subir um pouco mais. A poupança hoje rende 70% da taxa Selic, então com a Selic aumentando ela acaba rendendo mais, mas não é só a poupança que tem a sua rentabilidade atrelada a ela. Existem outros investimentos que também vão passar a valer mais, inclusive o Tesouro Selic, por exemplo, que é um que rende 100% da taxa.